Eu tô ficando velho, né? Então a gente vai conhecendo as pessoas. Me diz uma coisa, essa questão você falou uma coisa que é importante, que é essa confiança na justiça brasileira. A gente está passando por uma situação no Brasil e no mundo onde a gente fica um pouco meio assustado. Até mesmo com investidores internacionais, quando tem lá uma coisa escrita na Constituição, tem lá uma coisa escrita na lei, mas de repente alguém vai lá numa canetada e fala, não, não é bem assim. Como é que fica? Como é que fica todas essas pessoas que têm os seus direitos, acha que tem e de repente não tem? Como é que é isso, cara? Então, como Saulo, é que é na verdade, essa briga, hein? A gente tem que começar, e até o grande público, a se acostumar com o fato de que o STF, diferentemente daquele juiz que está ali na sua cidade, daquele desembargador, ele é um órgão que ele é do judiciário, mas ao mesmo tempo ele é político. É isso que é o problema. Os maiores né? aí juristas vão dizer, ele é político. Por exemplo, nesse caso. Infelizmente, adiou. E muitos clientes perguntam, quando que vai julgar esse caso? A gente não sabe. Mas o que acontece? Muitas vezes, até né, na hora do julgamento, os próprios ministros se baseiam em argumentos políticos do tipo, olha, a gente não vai poder dar o dinheiro para todo mundo, a gente vai ter que limitar. Por quê? Porque eles pensam de uma forma consequencialista. Olha, isso aqui vai gerar um rombo. Isso é um pensamento mais político. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar o STF e falar, olha, essa é uma decisão mais política. Então, assim, né... Será que... O que não impede da pessoa continuar lutando pelos seus direitos. Exatamente. Porque muitas vezes ele limita um pouco, mas ele né, também... Por exemplo, teve uma decisão agora que era para as empresas, que era exclusão do ICMS na base do PIS e do COFINS, que vai devolver cifras bilionárias para as empresas. Sim. Não na extensão que todo mundo gostaria, justamente por essa questão política, mas deu certo, mas vai devolver. Então vale a pena. Vale a pena. Na realidade, você tem que ficar esperto. Essa aqui é a verdade. Ter paciência. Essa aqui é a questão. Aqui, ó. Quem fez saque do FGTS também tem direito. Quem fez saque de 1999 para cá, isso, né? Isso. Então, tem Saulo, algum direito ou não? Tem direito também de entrar com essa ação para tentar reaver esses valores. Por quê? De uma forma bem simples. O que os contribuintes, né, eles estão pleiteando não é o dinheiro singelo lá. Para dar um exemplo, não é que eles estão pedindo, vamos supor que você tem o seu João que tinha 100 mil reais lá em 2004 e ele sacou em 2004. Certo. Sei lá, ele se aposentou, qualquer coisa do tipo. Ele não está pedindo 100 mil, ele vai pedir a diferença de correção, ou seja, vamos supor que ao invés de, naquela época em 2004, ao invés de ter lá 100 mil reais, se fosse feita uma correção adequada do valor desse saldo, ele teria 135 mil. Ele não vai pedir 100, ele vai pedir 35. 35, corrigido, né? É a correção, é a diferença, não o valor principal, entendeu? Tá. Aqui. Qual é o índice, bom, você já falou, né? Qual é o índice correto para os saldos do FGTS? Não, essa é uma boa pergunta, a gente ainda não falou. Não o que falou? acontece? Não falou? Pensei que você tinha falado lá do TR, mas eu me confundi. Não, então, o índice que possivelmente pode ser dito como correto pelo STF, né? Na verdade, assim, nós não podemos afirmar nada, mas se ele seguir a lógica dessas últimas decisões, pode ser que ele diga que o índice correto seria o INPC ou o IPCA-E. Né? Tá. Por quê? Porque são índices que corrigem a inflação. O INPC eu já ouvi falar bastante. Entendeu? Já. Por quê? Porque são esses índices, por exemplo, hoje mesmo, Saulo, eu tava vindo pra cá, vi que saiu a notícia hoje do IPCA 15, que é um dos índices que fala sobre inflação. Que fala sobre inflação. Então você imagina, de 2004 pra cá, nunca teve um aumento de inflação mensal como teve esse mês. Desde 2004, 0,72%. Ou seja, a taxa TR tá muito longe disso. Mas muito longe. Então o IPCA ele acompanha mais. Apesar de na prática não acompanhar totalmente, né, Saulo? Vamos falar assim de um jeito sem rigor técnico. Quando você chega lá no mercado, por exemplo, eu lembro que a dúzia de ovos há um ano não aumentou só 8% para cá. A carne não aumentou só 8%. Sim. Agora você imagina, se eu não consigo garantir nem esses 8% que dizem, menos ainda... Eu me lembro que quando o Plano Real chegou no Brasil, com R$1 se comprava muita coisa. Uns 5 itens. Nossa, hoje você vê aí... Mas olha, querendo ou não,
independente de partido político, ou os motivos que levaram a criar esse plano real, independente disso, foi realmente uma ação muito inteligente, muito bem elaborada, porque conseguiu, digamos assim, criar uma moeda estável, ou seja, você tem inflação todo ano, tem perdas, ninguém aqui é ingênuo, a gente sabe disso, mas querendo ou não, deu um novo rumo para o Brasil, porque eu me lembro do meu tempo, vocês eram jovens, não sei nem se vocês tinham nascido, eu não sei a idade de vocês. Você está com quantos anos, Caio? Eu nasci em 92, tenho 28 anos. Ah, então com certeza foi, acho que foi mais ou menos esse período, um pouco mais, um pouco menos. 92, você nasceu? Então, foi mais ou menos esse período. O Plano Real começou mais ou menos nessa fase. E eu vou falar uma coisa para você. Nossa, a gente chegou a ter inflação de 80% ao mês. O pessoal falava que era 30%, né, Marcelo? Não sei se o Marcelo lembra disso. Mas, ao dia, era 2%, 3% ao dia. Era uma coisa assim, gente. Era uma loucura. Então, hoje, quando você fala inflação de 10% ao ano, tá? Eu não estou aqui defendendo o governo Fernando Henrique Cardoso, não estou defendendo, tá? Pelo amor de Deus. Defendendo o resultado. Eu trabalho com planilha, gente, eu trabalho com planilha. Se eu descobrir que o candidato que eu apoio politicamente roubou, acabou. Eu posso ter apoiado o cara por 20 anos, mas se eu descobrir que ele é um mau caráter hoje, acabou. Então, porque eu trabalho em cima de planilhas, sempre fui assim e sempre serei. Então, se entrou 10... e gastou 10, beleza, me prova que gastou 10. Mas na época, quando o plano real entrou, que foi um pouco antes do governo Fernando Henrique Cardoso, e ele deu continuidade, e foi o Itamar Franco, né, e tem uma equipe que desenvolveu esse plano, entrou. O que aconteceu? Vamos falar que a inflação era 3, 4% ao ano. No final do governo do Fernando Henrique Cardoso, depois de 8 anos, a inflação era de 12% ao ano, 15%. Cara, perto de uma inflação de 3, 4% ao dia, isso é uma vitória. Como muita gente que tem, sei lá, preguiça de fazer conta, me lembro que no final do governo dele, falou assim, mas como a inflação chegar a 12% ao ano? Eu falei, cara, há 8 anos era 3% ao dia, era 30, 40, 50, 60% ao mês, 80% ao mês. E o pessoal esqueceu isso em 8 anos, na época eu fiquei assustado. Eu fico muito assustado quando vejo isso. Como é que você vê, na sua opinião, como que a população, de uma maneira geral, reagem às questões relacionadas não só ao FGTS, mas também toda essa movimentação de dinheiro no país? Como é que é a sua visão? Que de repente o pessoal parece que esquece as surras que a gente tomou há 20 anos e não percebe que agora está muito melhor do que há 10, 15, 20, 30 anos. Estou errado, não? Não, Saulo, exatamente. Na verdade, a gente esquece e, na verdade, muitas pessoas, por exemplo, como ela que nasceu em 98, então, assim, nós nem vivemos mesmo essa época, então nós não conseguimos mais lembrar. E, para piorar, Saulo, você sabe que, assim, a princípio, hoje em dia, nem o que é atual as pessoas pesquisam a fonte. Sim. Por exemplo, sai uma fake news lá e fala, Saulo cometeu um crime. Certo. Saulo é criminoso, Saulo é bandido. Você Acabou. vai ver se tem outra notícia? Sim. Isso é atual, no dia. Você imagina coisas de outras décadas. Saulo é negacionista. Quanto a essa questão da inflação e de moeda e tudo mais, Saulo, eu entendo que assim, depende. Por exemplo, a gente vê hoje, por que você chega lá no mercado e a carne tá cara pra caramba, falta alimento, o que acontece? Saulo, o Brasil é um país exportador, né? O Brasil é o maior exportador de soja e café do mundo. Olha que maravilha, hein? Então, o que acontece? Quando a moeda lá fora, do pessoal lá de fora, tá? O euro, a libra, o dólar estão 5, 6, 7 vezes, pro cara que tá produzindo aqui, pra ele vender lá pra fora, compensa. Sim. Porque ele vai chegar lá e vai falar, poxa, vamos dizer, o americano vai olhar e falar, nossa, 5 para 1, então quer dizer, eu vou comprar pra caramba a soja. Aí chega o europeu, o italiano, o alemão, a minha moeda vale 6 vezes mais, 6,20, eu vou comprar de baseada as commodities brasileiras. Sim. Então o que acontece? Esse cara vai vender e vai sobrar menos aqui. Um abraço. Se ele não aumentar o preço pro brasileiro, acabou. Um abraço. Né?
Na época, em anos 80, 70, o Brasil já exportava, mas assim, a globalização era menor. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Para você mandar um container, para você ter muito mais facilidade. Então falta aqui, aumenta o preço. Ó, você vai pagar. Aí tem aberrações, Saulo, por exemplo, se você for em Portugal hoje, às vezes é 10, 12 reais o quilo da picanha latina, que é porque brasileira. Meu Deus do céu. São 20 horas e 29 minutos. Ô Caio, você vai voltar, como eu sempre falo no Papo Amigo, que hoje a gente está fazendo o programa em 2 blocos. Mas eu quero você aqui de volta, de coração, até mesmo para trazer mais essas informações. O Caio, por uma questão ética, ele é advogado, ele não pode fazer propaganda do escritório dele, mas eu posso. Então, se alguém quiser alguma informação da MR Advogados, é só mandar mensagem no meu WhatsApp, que é o 97373-7748, que eu mando informações para você sim, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho, admiração, um respeito muito grande e ponho a mão no fogo sim, por ele como pessoa e como profissional. Tá ok? Ô Caio, obrigado pela visita. Eu te agradeço, Saulo. Você volta no Papo Amigo, hein? Volto sim. Com e certeza. Espero trazer, como da outra vez também, dos tributos que nós falamos, hoje sobre essa questão da FGTS, e trazer informação aí com responsabilidade, né? Para evitar essas informações falsas. Hoje em dia está muito difícil você ter uma fonte confiável. Então, estamos aqui para isso, para ajudar mesmo, que é o que o nosso povo precisa. Cada vez mais. Obrigado, Caio. Obrigado.